Rússia realiza um grande ataque contra Kiev e coloca em risco a proposta de um cessar-fogo estabelecido pelos Estados Unidos. Enquanto isso, as tarifas, o tarifaço do Trump contra vários países da comunidade internacional já começa a apresentar resoluções ou consequências um pouco mais enfáticas, contundentes, tanto positivas como negativas. Temos, por exemplo, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, anunciando a sua visita aos Estados Unidos para tentar algum tipo de negociação, protestos gigantescos acontecendo nos Estados Unidos, também por conta das tarifas, mas outras coisas mais, e a própria mídia americana colocando que já há um grande vitorioso dessa nova guerra comercial entre Estados Unidos e o mundo. E esse vitorioso chama-se China, inclusive com a China respondendo e anunciando que pode sim tomar mais medidas, mais sanções contra os americanos. Elon Musk, inclusive, defende que haja uma tentativa de um livre comércio entre Estados Unidos e União Europeia, e alguns senadores, como por exemplo Ted Cruz, senador inclusive republicano, começam a perceber um certo perigo de queda de popularidade do Trump em meio a essas medidas polêmicas. Mas Trump garante, hein? Estamos no caminho correto. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a posição do Zelensky, da Ucrânia, que se nega a receber uma ligação do Brasil e alega que não faz sentido, que é ridículo o Brasil querer se comportar como mediador pela paz. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. De fato, a gente percebe que existe uma busca, uma tentativa por cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, mas como eu já venho compartilhando com vocês também, o Trump, o Marco Rubio, o Michael Waltz, as figuras que representam o topo ali, pelo menos da parte militar dos Estados Unidos, da parte diplomática americana, na guerra entre Rússia e Ucrânia, já começa a demonstrar alguma certa insatisfação com os russos também. Com os ucranianos, porque a Ucrânia não aceita a proposta de cessar-fogo, né, ou pelo menos o acordo de minerais. Inclusive com o Zelensky até tendo ficado chateado, pedindo para maiores investigações, inquéritos e tal, para saber como que o contrato que foi fornecido pelos Estados Unidos para os ucranianos, ele foi vazado pela mídia, né, mas enfim, a Ucrânia não aceita porque considera as condições muito draconianas, e de fato são, né? Poxa, a gente fala de um contrato em que terá um fundo, 50% a Estados Unidos, 50% Ucrânia, mas que será gerido por 3 indicados dos Estados Unidos, 2 indicados da Ucrânia. Além disso, esse fundo vai ter metade do lucro para cada um dos países, claro, mas só no segundo momento, porque no primeiro momento, os Estados Unidos falam que existe uma dívida de cerca de 130 bilhões de dólares que deve ser pago pela Ucrânia. Essa dívida vai ser pago com dinheiro desse fundo e quanto mais a Ucrânia demorar para pagar, mais os juros vão incorrendo sobre essa dívida. Juros inclusive de 4% ao ano. Fora que os americanos teriam poder também de vetar possíveis explorações minerais de terceiros, como por exemplo, se a China estivesse disposta a explorar na Ucrânia, não poderia, né? Então o Trump considera isso como uma falha do Zelensky, uma falha da Ucrânia, mas no caso da Rússia também, já que a Rússia, o Trump cada vez mais está considerando que está enrolando os americanos, porque fala que vai aceitar o cessar-fogo, depois não respeita, alega que não respeitou porque a Ucrânia fez os ataques, mas enfim, né, tem toda essa discussão, e agora a Rússia voltou a fazer ataques bem significativos, inclusive contra Kryvyi, por exemplo, que é a cidade natal do Zelensky, que trouxe a morte inclusive de crianças. E aqui só deixar, tá, um parênteses. Tá vendo? O professor está criticando os ataques da Ucrânia contra, aliás, da Rússia contra a Ucrânia, que matou crianças, mas ele não fala um pio sobre a questão das crianças que faleceram nos ataques de Israel contra a Palestina. Cara, como não? Pelo amor de Deus, né? Então, vou deixar meu posicionamento aqui, ó. Está errado, acho que é bem óbvio, né? Mas os ataques que Israel faz, inclusive contra posições civis.
Não que o Hamas seja o correto da história, né? Vamos deixar bem claro também. Mas você, tendo um poder militar gigantesco em relação à faixa de Gaza, realizar ataques que trazem sistematicamente a morte de civis, incluindo mulheres e crianças, é errado. É altamente condenado pela comunidade internacional e por esse professor também que vos fala, tá? Deixando claro? Então, beleza, vou voltar aqui pro vídeo. E agora, além disso, a gente também teve um ataque que foi feito contra Kiev. Inclusive, segundo palavras da Ucrânia, hein? Com 23 mísseis e 109 drones. Esses ataques trouxeram também mortes e, de novo, galera, pode ser uma representação de uma dificuldade ainda maior do estabelecimento de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Enquanto isso, galera, tivemos também protestos bastante grandes contra o Trump que aconteceram em todos os estados americanos e também em alguns países, como o Reino Unido, como França, como a Alemanha, protestos contra o Trump. Claro que quando a gente pega o protesto contra uma pessoa, galera, geralmente, né, poxa, o protesto para ser um pouco mais efetivo, ele tem que ser um objetivo um pouco mais concreto. Senão, vou protestar contra a maldade que existe no mundo. Cada um vê a maldade de um jeito diferente, entendeu? Quando um protesto ele quer protestar ou ele quer atingir o objetivo, tem que ser bem nítido, né? Olha, eu quero protesto pelo, sei lá, impeachment do Trump, eu quero protesto para que o Trump cancele essa medida. Geralmente isso pressiona muito mais um governo do que um protesto contra uma figura ou contra uma ideia geral. Mas esse protesto ele apresentou características muito difusas, então. Pessoas protestavam, por exemplo, contra a associação que o Trump tem com o Putin, protestavam, inclusive, contra os pinguins, né? Porque, aliás, a favor dos pinguins, por conta das tarifas que ele colocou em cima de uma ilha que pertence à Austrália. E tinham protestos também relacionados ao tarifaço. Mas, via geral, o protesto foi chamado de hands-off, ou seja, né, tire as suas mãos da democracia americana, tire suas mãos da seguridade social americana. Grande parte das pessoas também que levavam cartazes estavam indo contra a política de corte de custos do Estado americano, da USAID, por exemplo, da própria seguridade social. O Elon Musk ele prometeu, com o seu Doge, cortar até 2 trilhões de dólares. Talvez não chegue nesses valores, chegue a sei lá quanto, né? Mas enfim, galera, essa política de corte de gastos gerou uma certa insatisfação. Vale lembrar que as pesquisas de popularidade indicam que a popularidade do Trump vem caindo, mas não necessariamente por conta desses pontos, e sim por conta das suas políticas econômicas, que são políticas, pelo menos em curto prazo, inflacionárias e que compram briga com grande parte dos países do mundo, inclusive seus aliados. E por conta disso, a gente já começa a ter, até apresentei para vocês ontem, alguns países que estão tentando se mobilizar, estão tentando fazer reuniões. A Índia prometeu que quer reduzir tarifas, o Vietnã prometeu que quer reduzir tarifas, e agora o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, será o primeiro país que fará uma visita aos Estados Unidos. Porque em relação às taxas, claro, né? Porque, assim, a informação de que Israel foi taxado em 17% foi muito surpreendente. Estados Unidos e Israel hoje, eles têm uma política de praticamente livre comércio. Estimam-se, galera, isso faz cerca de 40 anos, tá? Que 98% dos produtos dos Estados Unidos entram em Israel sem pagar impostos. Professor, quando você pega, por exemplo, o Brasil, ele taxa muito mais produto americano, e a gente foi taxado, entre aspas, só em 10%. Israel, que deixa 98% dos produtos entrarem livremente no mercado americano, foi taxado em 17%, qual que é a justiça disso? É porque, segundo a continha, a lógica matemática do Trump, é baseado em saldo comercial, e o saldo de Israel com os Estados Unidos é um saldo positivo para Israel, ou seja, que traz déficit para os americanos. Por isso, os israelenses foram mais taxados que o Brasil, porque a nossa relação com os americanos é deficitária. Então, eles colocaram uma taxa mínima, que é a taxa de 10%. Mas isso é muito injusto, porque, de novo, desconsidera alianças, de fato, países que praticam ou não protecionismo, e convenhamos, cara, que muitas vezes pune mais até os países mais pobres. Por quê? Porque se um país não está comprando dos Estados Unidos, não necessariamente é porque ele está fazendo políticas de retaliação, porque ele prefere os chineses, sei lá, né, qual o motivo que seja, mas muitas vezes porque o país não tem tanta capacidade de importação assim, tem muito mais capacidade de exportação. Então, naturalmente, a balança comercial vai ser positiva, mas não necessariamente isso quer dizer um protecionismo exagerado, entende? Então, existem várias críticas. Possivelmente o Trump ele vai querer renegociar com cada um dos países para conseguir estabelecer aí algumas parcerias. Mas, de novo, na minha visão, hein?
Faria muito mais sentido fazer a negociação, caso não atingisse o resultado esperado, taxar o país, do que tacar taxa em todo mundo, né, e gerar essa baita repercussão, essa crise do petróleo, essa queda dos mercados, essa queda de popularidade no governo Trump. O próprio Elon Musk, por exemplo, em recente live, ele falou, olha, lembrando que o Musk muito possivelmente vai sair do governo no futuro próximo, vai ter cumprido os seus objetivos, segundo o Trump e o Elon Musk, né? Mas eu vou continuar como uma espécie de consultor. Ele falou assim, olha, na minha concepção, eu até aconselhei para o Trump que ele fizesse isso, a melhor solução seria adotar uma tática de livre comércio. Produtos americanos entrando livremente no mercado europeu e produtos europeus entrando livremente no mercado americano. E quem sabe também a ideia de uma livre circulação de pessoas e serviços. Trabalhadores americanos que queiram trabalhar na Europa, trabalhadores da Europa que queiram trabalhar nos Estados Unidos. Não acho que o Trump tenha essa característica ou esse objetivo, e convenhamos, galera, que a União Europeia também não, hein? Vide aí o Brasil, né, o Mercosul, que está tentando fechar um acordo de livre comércio com a União Europeia desde 1999. Foi assinado pela Comissão Europeia, mas falta ainda ser aprovado pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu. Mas enfim, percebe como existem divisões ideológicas dentro do próprio Estados Unidos? E isso trouxe algumas consequências, inclusive, de empresas. Se a gente pegar, por exemplo, a Jaguar e Land Rover, que é uma empresa do Reino Unido, eles cancelaram as exportações desses carros de luxo em direção ao mercado americano. E, galera, convenhamos que, assim, excetuando, claro, o Reino Unido, né, que é o país sede, os Estados Unidos é o segundo maior destino dessa produção automotiva. A gente está falando dos cerca de 400 mil automóveis por ano, que corresponde de 20% a 25% das exportações. E a Land Rover, o Jaguar, deixou bem claro. Enquanto a gente não tiver uma clareza de como será essa política, quais serão as repercussões, as consequências, se vai ter algum tipo de negociação, a gente não comercializa com os Estados Unidos. Pelo menos não nesse primeiro momento. Apesar dos impactos financeiros, comerciais, até mesmo em geração de empregos que essa medida pode tomar. Convenhamos, galera, que é uma medida bem dura aí e que vai trazer prejuízos para uma automotiva super importante e tradicional do Reino Unido. Mas o Trump deixa bem claro, hein? Aguentem firme. Não será fácil, mas será histórico. Estamos trazendo de volta empregos e empresas de um jeito que nunca vimos antes. É sim uma revolução econômica e nós sairemos vencedores. De novo, você pode ter essa interpretação, que é uma medida dura, mas que agora, né? Poxa, todo mundo está sendo taxado, então o Trump vai criar um ambiente perfeito para atrair empresas, isenções fiscais, desregulamentações sociais, ambientais. E várias empresas vão se instalar nos Estados Unidos gerando empregos, tá? Ou você pode ver que os países talvez se cansem de os Estados Unidos, uma medida autoritária, sobretaxar todo mundo, ao invés de querer negociar antes. E aí, é claro, entendo que os Estados Unidos têm passado, eu diria que quase os últimos governos, não é só questão do governo Trump, tentando convencer os países a se afastar dos chineses. Seja, por exemplo, no Canal do Panamá, fazendo ameaças contra o Panamá em si, entende? Seja, por exemplo, convencendo os países a abandonarem a nova Rota da Seda. Seja convencendo os países que a Huawei, o 5G chinês, é acusado de espionagem. E vários países não aceitando por uma pressão dos Estados Unidos a compactuar com o sistema de comunicação chinês, e aí eles vão lá e taxam todo mundo. Cara, o mundo precisa de economia, precisa de mercado. E aí, se eu não tenho mais acesso ao mercado americano, tem a China, que está querendo investir em mim, que tem um mercado consumidor de 1,4 bilhão de pessoas, que é hoje a segunda maior economia do planeta, e que cresce em taxas que já foram maiores, mas ainda hoje é de 5% ao ano, entende? É meio óbvio que a China vai ser um mercado alternativo para isso. Tanto que a gente tem uma série de mídias, inclusive a própria The Economist, que colocam que o Trump é o melhor presidente chinês que poderia existir. Inclusive, né, Make China Great Again, ou seja, os países vão começar a se aliar com os chineses. E a China, que já sobretaxou os Estados Unidos em 34% por conta das medidas que o Trump tomou contra os chineses, lembrando que a medida do Trump é de 54%, porque já tinha 20% e somou mais 34% agora. A China anunciou: não temos medo. Nós não provocamos esse problema, mas também não temos medo de fazer possíveis retaliações. Pressão e ameaças são a maneira errada de lidar com os chineses. Já tomamos e continuaremos tomando medidas decisivas para proteger a nossa soberania, segurança e interesse de desenvolvimento. Os Estados Unidos violou uma série de regras da OMC. Aliás, galera, ponto importante, né?
a gente percebe que a OMC, Organização Mundial do Comércio, foi um órgão criado em 1990, na verdade na década de 90, quase como a substituição ao GATT, que era um acordo de tarifas, desde lá do final da Segunda Guerra Mundial. A China só entrou para a OMC no comecinho dos anos 2000, até por uma pressão, porque ela não seguia as regras de mercado. É um país socialista, uma economia, socialismo de mercado, claro, né? Mas uma economia muito mais planificada, que não prevê a ideia de um livre comércio. A China reclamando que os Estados Unidos não estão seguindo as regras do livre mercado, sendo que a China é um país socialista de mercado, enquanto os americanos, que são os precursores do acordo de Bretton Woods, do livre mercado, do GATT, da OMC, sendo acusados, e até mesmo uma série de países entrando com representações da OMC contra os Estados Unidos, é no mínimo, eu diria, polêmico, vai? É no mínimo assim, como representa essa geopolítica moderna aí do século XXI. A China reclamou então, né, que os americanos violaram as regras da OMC, causaram danos ao comércio multilateral baseado em regras. Inclusive colocaram que o Washington deve parar de usar tarifas como armas para derrubar a economia da China e minar o direito legítimo do desenvolvimento chinês. E aí, galera, qual discurso para vocês parece mais correto? O discurso chinês ou o discurso americano? Essa é a visão também de grande parte dos países. Inclusive, alguns senadores americanos republicanos já estão até inconformados. O próprio Ted Cruz, por exemplo. Por quê? Nos Estados Unidos, a gente sabe que todo período eleitoral tem a chamada de midterm elections, que você vai ter uma renovação parcial da Câmara e do Senado. Poxa, se os Estados Unidos ficarem mergulhados em crise, e empresas de tecnologia caindo 10, 15, 20%, e inflação voltando nos Estados Unidos, a economia é o fator distrator aí para possíveis decisões de voto, entende? Então isso pode fazer com que os democratas retomem a maioria no Senado e retomem a maioria na Câmara, e aí dificultem muito um eventual segunda metade aí, né, do governo Trump. Então é uma preocupação, porque o Trump está comprando uma briga séria, e ele vai ter que ter bala na agulha para conseguir fazer com que as repercussões econômicas sejam positivas em até 2 anos. Ou, né, já estamos aí em maio, não, mentira, estamos em abril ainda, né? Ou pelo menos em 1 ano aí e 8 meses. Menos que isso, né? Que é quando vai ter aí o processo eleitoral. É polêmico, hein, galera? É polêmico. Você acha que o Ted Cruz está certo nessa? Que é perigosa essa medida do Trump? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, tivemos também, eu até compartilhei com vocês lá no comecinho da semana, que o Brasil ele está voltando a querer ser um mediador da solução para a guerra Rússia e Ucrânia. O Brasil foi convidado para no dia 9 de maio estar ali junto aos russos na celebração do Dia da Vitória. É um dos pontos geopolíticos militares mais importantes da história da Rússia ou da antiga União Soviética. E claro que a gente vai aproveitar para também lidar com questões econômicas, questões geopolíticas e claro com a situação de guerra também, né? O Lula falou então lá no final da semana passada que já que ele está indo para a Rússia e também vai dar uma passadinha na China, ele pretende ser, junto com os chineses, um mediador pela paz e que telefonaria para o Zelensky. Inclusive deu até uma certa cutucada no Zelensky, né? Falou assim, olha, eu espero que agora ele finalmente esteja falando de paz, porque antigamente ele só falava de continuar a guerra. Vou dar uma telefonada para tentar atuar como mediador. A Ucrânia rejeitou, não quero ligação do Brasil. Cara, as palavras foram fortes, tá? A ideia da Ucrânia é que o Brasil foi cínico. É só uma forma de mascarar a postura pró-Rússia que o Brasil tem. Inclusive, um próprio funcionário do gabinete ali, das relações exteriores falou com exclusividade para o Metrópolis, falou o seguinte, ó, você acha que existe confiança para o Lula ser o mediador depois dessa conduta desrespeitosa? Isso é uma piada. Não precisamos do Brasil. As negociações com os Estados Unidos avançam com ou sem a atuação do governo brasileiro, que nunca ajudou e nem vai ajudar a Ucrânia. Ou seja, aparentemente, cara, inclusive até o Zelensky já tinha falado isso no passado, né? Ah, o trem do Brasil passou, o Brasil é muito mais favorável à Rússia e tal. Aparentemente, a Ucrânia não está disposta aí a contar com o governo brasileiro ou com a diplomacia brasileira para o estabelecimento aí da paz. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.